Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 17 de maio. O homem acusado pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele é apresentado à justiça. A cidade de São Paulo tem mais de 500 locais com pelo menos uma criança ou adolescente em situação de rua. 5 casos suspeitos de hepatite aguda infantil são investigados em Minas. As causas da doença ainda são desconhecidas. E ainda, a queda de temperatura no sul do país. Já nevou em Santa Catarina e teve até chuva congelada no Rio Grande do Sul. Agora no Brasil TV. O homem acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele há quase 3 anos foi apresentado hoje à Justiça. Paulo Cupertino, que já tinha prisão preventiva decretada, foi preso ontem num hotel na Zona Sul de São Paulo. Eram 9 horas da manhã quando Paulo Cupertino deixou a carceragem do Distrito Policial e seguiu para a audiência de custódia no Fórum, na Zona Oeste de São Paulo. Ele prestou depoimento à polícia ontem à noite. Agora vai aguardar o julgamento num centro de detenção provisória. Paulo Cupertino foi preso ontem à tarde no hotel na Zona Sul de São Paulo. Desconfiando, porque quando ele se hospeda lá, o pessoal achou muito estranho e reconheceu, né? Ele teria dado um nome falso, né? A polícia chegou até o foragido após fazer algumas operações em desmanches de veículos. Paulo Cupertino tinha uma loja de peças de carros e é investigado por vender produtos roubados. Foi numa dessas operações que os investigadores descobriram que ele iria voltar para São Paulo, porque estava sem dinheiro. Nós, na divisão de capturas, tínhamos informação dele há 15 dias que ele já tinha voltado para a região. 2 pessoas são réus por auxiliarem Cupertino na fuga. Ele sai de São Paulo, fica no Mato Grosso, Ponta Porã, estava numa fazenda, né? Ele mexe com carro, então ele falou que fez isso e o dinheiro acabou mesmo. Paulo Cupertino é réu por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e porque impossibilitou a defesa das vítimas. De acordo com a acusação, ele matou Rafael Miguel e os pais dele porque não aceitavam o namoro do ator com a filha Isabela Tibcherani. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que Cupertino atira 13 vezes em Rafael e nos pais João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel. O crime aconteceu em junho de 2019, na frente da casa onde Isabela morava com a mãe. Rafael ficou conhecido depois de interpretar um menino que pedia brócolis à mãe num comercial de TV. Na Globo, ele atuou em 2 novelas e num especial de fim de ano. O nome de Paulo Cupertino estava na lista vermelha da Interpol como o criminoso mais perigoso e procurado do estado de São Paulo. Camila, irmã mais velha de Rafael, falou hoje sobre a prisão do assassino dos pais e do irmão dela. Depois de 3 anos sem notícias, sem uma esperança, né, de que isso fosse acontecer, mas o sentimento, no geral, da família é de que finalmente alguma justiça pode acontecer, né? Por mais que não conserte o que aconteceu, não de fato tranquilize a gente, porque a gente não tem as pessoas que a gente perdeu aqui com a gente. A filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, não usa mais o sobrenome do pai. Ela deu uma entrevista para a repórter Mariana Aldano. Claramente eu não estou bem. Ter que reviver tudo isso não é fácil, mas é uma notícia que minimamente alivia, porque não resolve muita coisa. É muito bom saber que ele foi preso e o senso de justiça, né? Desejo de que ele pague pelo que ele fez. Você pensa em ter algum tipo de contato com ele no futuro? Nenhum. Não mais do que o necessário. Só quero a minha paz, eu quero tocar com a minha vida, quero viver normalmente. Ter tranquilidade para ir e vir, porque é direito meu. O réu Paulo Cupertino disse que é inocente do triplo homicídio cometido contra Rafael Miguel e os pais do ator. Teve tumulto em uma reintegração de posse hoje em São Paulo. Cerca de 100 pessoas foram retiradas de um prédio na Rua Augusta, no centro da cidade. As famílias já sabiam que tinham que sair e disseram que estavam se preparando para deixar o local quando chegaram os policiais do batalhão de choque da PM.
Moradores gravaram essas imagens por volta das 7 da manhã, quando a tropa de choque entrou no prédio que fica no número 440 da Rua Augusta. No empurra-empurra, Jennifer, que segundo os vizinhos está grávida de mais de 8 meses, passou mal e foi levada pelos bombeiros. Mas a Rua Augusta já estava interditada desde antes das 6, perto do Parque Augusta. A reintegração de posse foi determinada pela Justiça. Segundo este documento, a data 17 de maio ficou definida no dia 5, em uma audiência entre os advogados do Baixo Augusto Hotel, dono do edifício e representantes dos moradores. Mesmo sabendo que tinham que sair, a Kelly e a Roseli se perguntavam: e ir para onde? A gente falou que a gente não tem para onde ir. Aí falaram, não, para vocês irem para o albergue, mas tem nossos móveis, nossas coisas, nossas famílias, nossas crianças. Desde ontem à noite nós estávamos organizando tudo para a gente sair pacificamente. Nenhum momento nós entramos em confronto, nenhum momento nós nos respeitamos a polícia e de repente a tropa de choque já chegou empurrando, derrubando criança, derrubando idoso. As minhas coisas estão no 5º andar. A gente não pode subir para pegar nossos móveis. O prédio foi ocupado no mês passado, segundo o movimento Frente de Luta por Moradia, por cerca de 250 famílias. Mas hoje nós percebemos cerca de 100 pessoas, muitas mulheres e crianças. A Ingrid está desempregada, é mãe solo e morava no local com os 3 filhos pequenos desde o mês passado. Ela tem problemas mentais, tem epilepsia, ela toma medicamento e na hora que a gente estava saindo, eles entraram, não deixaram nem eu pegar uma bolsa, uma sacola que estava com os remédios lá dentro. Os moradores deixaram o prédio, mas não puderam levar tudo que eles tinham nos apartamentos. Inclusive, você percebe aqui que eles improvisaram uma cozinha e o proprietário que pediu a reintegração de posse, ele contratou os caminhões de mudança. Apenas os ajudantes contratados estão autorizados pela Polícia Militar a entrar no prédio para fazer a mudança. Depois que tudo for colocado dentro dos caminhões, vai ser levado para um depósito e o endereço vai ser informado para as pessoas que foram retiradas do local. A gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. A sociedade não olha para a gente, não olha para nossas crianças, não olha para os nossos pais, para os nossos avós. Vamos ficar aqui, ó, à mercê de Deus, num milagre. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não respondeu sobre as acusações de truculência da PM, disse somente que apoia o cumprimento da reintegração determinada pela Justiça. E a Polícia Civil do Pará investiga o caso de uma juíza do Rio Grande do Norte que foi encontrada morta em Belém. Segundo as primeiras informações, o marido dela, que também é juiz lá no Pará, levou o corpo até uma delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência feito pelo marido dela, o corpo da magistrada Mônica Maria Andrade Figueiredo estava dentro de um carro no estacionamento do prédio onde moravam. Em depoimento, o marido, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, que atua na Vara da Infância e Juventude de Belém, contou que a encontrou sem vida. A juíza era titular da Vara Única da cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, e ia com frequência para Belém, segundo os parentes. A Polícia Civil do Pará disse que está investigando o caso. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Vivaldo Pinheiro, lamentou a morte da magistrada. O Tribunal de Justiça do Pará disse que ainda não vai se manifestar sobre o caso. A 11ª Vara Federal Criminal de Minas autorizou um mineiro condenado à prisão perpétua no Reino Unido a cumprir pena no Brasil, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Em fevereiro de 2019, Ricardo Godinho esfaqueou e matou a ex-mulher, Aline Mendes, na Inglaterra. Ricardo Godinho vai ser transferido de forma cautelar para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de BH. A unidade é a mais próxima da cidade onde a família dele mora. A decisão do cumprimento do restante da pena de Ricardo Godinho aqui no Brasil foi proferida no início desse mês e é uma resposta de um pedido feito por Cooperação Judiciária Internacional. É que o Brasil e o Reino Unido possuem um tratado para a transferência de presos. Ricardo Godinho foi julgado e condenado pela coroa britânica pela morte da ex-mulher, Aline Mendes. O crime foi no dia 8 de fevereiro de 2019. Na cidade de Surrey, que fica a 50 quilômetros de Londres. Imagens divulgadas pela polícia inglesa mostram Aline e a filha de 3 anos entrando em um ônibus. Ricardo segue o coletivo no carro dele. As duas descem e vão a caminho da escola, onde buscariam os outros 3 filhos do casal.
Aline foi esfaqueada por Ricardo várias vezes na frente da filha. Ela morreu na rua e Ricardo foi preso 1h30 depois do crime. Ele disse à polícia que se descontrolou depois de uma briga. Materiais do celular e o computador de Ricardo foram recolhidos e os investigadores concluíram que o assassinato foi premeditado. Ricardo pegou a pena máxima da Inglaterra, que é a prisão perpétua, pela prática dos crimes de homicídio e porte de arma branca. Segundo este advogado, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nada muda em relação à condenação de Ricardo. Mas como vai cumprir a pena no Brasil, ele pode ter daqui a algum tempo o direito de progressão de pena. Quando há uma condenação à prisão perpétua, a Constituição não prevê e impede expressamente a prisão perpétua no Brasil. Então ele tem que adequar ao máximo da pena prevista na realidade brasileira, que na época do crime era de 30 anos. Hoje já é de 40 anos, mas na época do crime era de 30, então foi reduzido para 30. Vale a lei de execução no Brasil. Então, eventuais benefícios, por exemplo, uma progressão de regime, vai se dar dentro da lei brasileira e não dentro da lei inglesa, porque ele está cumprindo pena no Brasil, com as regras de cumprimento de pena brasileira. Ainda não há uma data para a transferência de Ricardo Godinho para o Brasil. O Ministério da Justiça precisa autorizar essa transferência. Nós não conseguimos contato com a defesa de Ricardo Godinho. A Prefeitura de São Paulo identificou 526 pontos da cidade onde há pelo menos uma criança ou um adolescente vivendo na rua. E começou a fazer um levantamento para buscar mais informações sobre esses menores. A região central e os arredores da Avenida Paulista concentram a maioria deles. O Alfredo Pérez tem outras informações. São 4 fases desse censo. A primeira dela mostrou que são 526 pontos em que há pelo menos uma criança ou adolescente em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Estamos na segunda fase, em que mais de 200 trabalhadores vão às ruas para entrevistar esses menores de idade. E na terceira fase é traçado um perfil com base na amostragem das entrevistas feitas antes. Entrevistas essas, inclusive, que vão servir também para contar quantos são os menores de idade nas ruas. Já a quarta fase tem a ver com a compilação dos dados e a divulgação dos resultados na segunda quinzena de junho. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo diz que esses dados vão ser importantes para desenvolver políticas públicas relacionadas a essa faixa etária. Sabe que um dos 526 pontos, e você deve estar vendo imagens aí na tela, tem a ver com os arredores do MASP, Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Por lá conversamos com adolescentes de 12, 13, 14 e 17 anos e separamos um trechinho para mostrar para vocês. Quanto tempo faz que você está na rua? Cheguei o dia do meu aniversário. Que foi? Dia 3 de março. Tá se virando como? Ah, tio, eu ainda tô bem, tio. Eu saí de casa porque cada sai fora, minha mamãe chata. Mãe chata. Mas tinha comida em casa? Tinha. Tinha comida, tinha cama, tinha chuveiro, tinha tudo. Mas eu saí porque eu quis. Que idade você tem? 12. Comendo chocolate. Dormiu aonde? Na rua. Mas aí tava frio pra caramba, né? Eu fui pro lugar coberto, pro lugar com bate-fonte. Você viu um adolescente comentando que ele prefere estar na rua porque a mãe e o pai são chatos. Conversamos com um especialista em direitos humanos que nos explica que, na verdade, esses adolescentes nem têm a noção da quantidade de abusos que sofrem dentro de casa e o quanto tudo isso prejudica na formação dessas pessoas. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social diz que oferece 141 serviços com mais de 2.000 vagas relacionadas a algum tipo de atendimento para essas crianças e que também está desenvolvendo um núcleo especializado na região central para atender os menores de idade e ainda um serviço especializado de abordagem. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais investiga 5 casos suspeitos de um tipo de hepatite aguda infantil com causa ainda desconhecida. Os primeiros casos apareceram no começo de abril, lá na Grã-Bretanha. Em Minas Gerais, todas as amostras são analisadas na Fundação Ezequiel Dias. Os exames são realizados para hepatite A, B e C, adenovírus, além de doenças como dengue, chikungunya, zika, febre amarela e covid.
Tudo para tirar a prova, descartar ou relacionar o que tem chamado a atenção das autoridades de saúde. Uma doença misteriosa, conhecida como hepatite aguda infantil. A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ter várias causas, como uma infecção ou intoxicação por medicamentos ou drogas. Os vírus conhecidos que provocam a doença são A, B, C, D e E. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, 20 países já relataram que cerca de 350 crianças apresentaram hepatite aguda sem nenhuma relação com esses vírus. A causa é desconhecida. A pediatra Eleonora Druve diz que especialistas do mundo todo investigam se uma das possíveis causas é a infecção por adenovírus, que ataca especialmente os órgãos respiratórios e digestivos, e reforça que essa hepatite não tem relação com a vacina contra a Covid. 75% dos casos dessa hepatite aguda foram relatadas em crianças menores de 5 anos, que é uma faixa etária que ainda não está contemplada na vacinação. Ou seja, a maioria dessas crianças acometidas não recebeu nenhuma dose contra a Covid-19. Em Minas, até o momento, não houve confirmação da doença misteriosa. A Secretaria Estadual de Saúde descartou 3 casos de hepatite aguda infantil. Outros 5 estão sendo investigados. 2 em Belo Horizonte, 2 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e 1 em Montes Claros, no norte de Minas. Atualmente, o SUS oferta vacinas contra a hepatite viral A e B. Especialistas recomendam que o cartão de imunização esteja completo, principalmente das crianças. Agora, olha essa história. Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, sempre aparece mais uma imagem para surpreender. Moradores de Magé, na Baixada Fluminense, estavam ali reclamando, tinha um buraco na rua. A prefeitura foi lá consertar o problema, mas arrumou outro. Simplesmente asfaltou uma linha de trem. A gente está aqui na rua Alarico José do Amaral, Suruí, em Magé. Um lugar muito tranquilo, olha, os moradores passam sem pressa, mas que ontem chamou a atenção do estado inteiro. Você já sabe o que eu estou falando, né? O trilho de trem que sumiu embaixo do asfalto. Eu achei inusitado, né? Porque o pessoal mora aqui há tantos anos, sabe que tem movimentação de trem para lá e para cá sempre, e fez isso dali. Um funcionário da prefeitura de Magé cobriu com asfalto os trilhos do trem num trecho do ramal Saracuruna-Guapimirim. A obra foi feita a meio-dia e o trem das 2 da tarde já não conseguiu mais passar. Colocou e foi embora, o trem veio e parou aí, tiraram o trem, voltou para Saracuruna, à noite passou. A circulação ficou prejudicada durante 1h30. Um absurdo, como é que eu tenho que andar fora da linha? Tampar a linha, causar um acidente. Se o trem descarrilha aqui, ia quebrar isso aqui, ali, lá, cara, todo mundo ia sofrer, ia morrer gente à beça. Os próprios moradores, indignados, começaram a retirar o asfalto e a prefeitura enviou funcionários para terminar o serviço. A Supervia mandou uma equipe para vistoriar o local e liberar a circulação. No fim de tarde já estava tudo normal. A prefeitura de Magé disse que estava fazendo uma operação tapa-buraco na região e que o encarregado da obra cometeu um erro. Pediu desculpas à população, afirmou que foi um caso isolado e afastou o funcionário. No começo o povo achou um pouco engraçado, mas depois viu o tamanho do perigo que poderia acontecer, né, cara? Exatamente. E pelo menos 11 pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-163 em Sorriso, no Mato Grosso, agora à tarde. A Rota Oeste, a concessionária que administra a rodovia, interditou o local para a retirada dos sobreviventes. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. 9 pessoas ficaram feridas em um acidente com um balão tripulado em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O piloto disse que precisou fazer um pouso forçado por causa dos ventos fortes. A Polícia Civil investiga o caso. O piloto do balão contou para o Corpo de Bombeiros que por volta das 7 da manhã tentava pousar com 9 pessoas no total a bordo. Mas no descampado onde houve a primeira tentativa do pouso, só 3 pessoas conseguiram descer. Com o vento forte, o balão levantou o voo novamente e essas vítimas foram atropeladas. O piloto conseguiu finalmente pousar cerca de 1 quilômetro mais à frente e os outros ocupantes desceram. O piloto, inclusive, teve um ferimento no ombro, uma fratura.
O diretor técnico da Confederação Nacional de Balonismo disse que todas as empresas que operam em Boituva receberam ontem um alerta de ventos de até 70 km por hora e que essa empresa, a empresa do balão que caiu, foi a única que decidiu decolar. O local passou por uma perícia do Instituto de Criminalística. O caso vai ser investigado. Jorge Talmon para o Brasil TV. E a seguir, a gente fala da neve em Santa Catarina e do alerta de mais ventos fortes por causa da passagem de um ciclone subtropical. A gente volta já já. Brasil TV de volta, falando da queda das temperaturas. A primeira neve do ano aqui no país foi em Urupema, em Santa Catarina. Mas também nevou em mais 4 cidades do estado. A Eduarda Demenech conta tudo pra gente. E nevou pela primeira vez de 2022 aqui em Santa Catarina, segundo a EPAGRE, que é o órgão que monitora as temperaturas. Há 15 anos isso não acontecia, de nevar no mês de maio, e foi em pelo menos 5 cidades: Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, São Joaquim e Lages. A menor temperatura registrada hoje foi em Bom Jardim da Serra, 2,4 graus negativos. Aqui em Urupema, a neve chegou por volta das 7h30 da manhã, foi lá no Morro das Antenas, que fica bem pertinho aqui na cidade. Lá também teve o registro de chuva congelada e de cincelo, que é outro fenômeno raro, que é o congelamento do nevoeiro. Ao tocar a vegetação, fica tudo branquinho. E olha, tem previsão de mais neve, pelo menos até quinta-feira aqui na região. E com isso, muitos turistas já estão circulando por aqui. As pousadas estão entre 90% a 100% de lotação nessas cidades mais frias. Tá todo mundo na expectativa de ver mais uma vez o fenômeno. Hoje não acumulou, não deu para fazer boneco de neve, mas deu para sentir a emoção de ver os floquinhos caindo do céu. Volto contigo aí no estúdio. E no Rio Grande do Sul também teve chuva congelada. A Débora Padilha tem as informações direto de São José dos Ausentes. São José dos Ausentes, aqui nos campos de cima da serra, teve a menor sensação térmica hoje do Rio Grande do Sul, menos 7,8 graus. E as rajadas de vento chegaram a quase 70 quilômetros por hora. Vários municípios da Serra Gaúcha registraram chuva congelada. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta por causa do risco de tempestade e também do destelhamento de casas e quedas de postes e árvores. A Prefeitura de Porto Alegre suspendeu as aulas na rede municipal de ensino entre a tarde e a noite desta terça-feira. Lá no sul do estado, o transporte de balsa entre Rio Grande e São José do Norte foi suspenso hoje porque as ondas podem chegar a mais de 4 metros de altura. Débora Padilha para o Brasil TV. Em Brasília, autoridades falaram sobre a passagem de um ciclone subtropical e sobre os cuidados necessários para quem mora em áreas de risco. É bem provável que ele se restrinja ao alto mar e isso não terá impacto muito na vida das pessoas. Mas, se por outro lado houver uma mudança, os ventos aumentarem, ele pode sim seguir para a costa, impactar a vida das pessoas, principalmente na costa do Brasil. Costa sul do Brasil a partir do Rio Grande do Sul até São Paulo. É muito importante que as populações que estejam em áreas de risco, especialmente agora quando estamos falando desse fenômeno, cadastrem os seus telefones celulares, mandando uma mensagem de SMS para o número 40199 com o CEP da região onde ele mora. A partir daí ele passa a receber as informações de alerta por SMS, alerta no seu celular. E no interior de São Paulo, o anúncio da chegada dessa frente fria, da queda das temperaturas em toda a região, levou muita gente para o comércio para comprar casaco, sapato, cobertor. Em Bauru, os comerciantes já até perceberam que o movimento em busca desses produtos aumentou. Ainda não estamos no inverno, mas já é oficial. O frio chegou no centro-oeste paulista. Quem saiu de casa tentou se proteger com agasalhos ou aumentando as opções do guarda-roupa. Já viu o frio que vem, né? Então a gente tem que se agasalhar mais ainda. Eu estou comprando uma manta e vou procurando camisas de flanela.
Precisa esquentar. Sim, precisa, né? Basta uma mudança no clima que os consumidores já correm para o comércio para comprar produtos de inverno e confecções para garantir dias mais aquecidos. E como a previsão aponta temperaturas amenas até o início da semana que vem, a expectativa dos lojistas é boa em relação às vendas de inverno. O movimento nas lojas já foi melhor do que nas semanas anteriores. Na entrada, destaque para as opções de frio. Como para se esquentar, mais itens são comprados, o ticket médio de vendas é maior do que em outras épocas do ano. Isso mesmo que acontece. Ele vem atrás de uma meia, de uma calça, de uma camiseta, de uma blusa, de uma jaqueta, produtos de cama, como cobertores, edredons. Então, realmente aumenta nesse sentido. Os termômetros devem chegar a 3 graus em Botucatu e Ourinhos essa semana. A mínima prevista para Bauru é de 4 graus, igual em Marília. Tem quem compre pensando no conforto da família e de quem não tem condições. Hoje eu estou vendo cobertores. Para vocês de casa? Isso, para nós de casa e também para doação, né? Porque todo ano a gente compra, deixa um pouco no carro e a gente faz doação para moradores de rua. Nesta loja de calçados, mudança na vitrine e nos balcões, esperando uma procura maior pelos sapatos fechados. Mulheres investem mais em botas e homens em tênis e coturnos, movimento que deve ajudar no fechamento do mês. Com essa onda de frio, tenho certeza que vamos fechar aí o mês de maio com chave de ouro aí. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma excelente noite para você. Até amanhã.